Durante muito tempo, o público acreditou que conhecia toda a história de Zezé de Camargo em Luciano, dois irmãos unidos pela música, uma trajetória marcada por pobreza, superação e sucesso absoluto, uma parceria que parecia inquebrável. Mas toda grande história tem um lado que não aparece no palco. E, segundo pessoas que conviveram de perto com a dupla, houve uma noite específica, uma única noite, em que tudo quase chegou ao fim. Sem anúncio, sem manchetes, sem explicações públicas. Era o auge da fama. Rádios tocando suas músicas sem parar, shows lotados em praticamente todas as cidades do país. Uma agenda tão cheia que mal sobrava tempo para dormir. Naquele período, a rotina era brutal. Viagens intermináveis, hotéis simples à beira da estrada, poucas horas de descanso antes de subir novamente ao palco e sorrir como se tudo estivesse perfeito. Mas não estava. Segundo relatos de bastidores, o clima entre os irmãos vinha mudando aos poucos. Nada explosivo no início. Apenas pequenas coisas, silêncios mais longos, conversas que deixaram de existir. Até que, após um show exaustivo, em uma cidade do interior, algo saiu do controle. Dizem que tudo começou por um detalhe aparentemente banal, um comentário feito no palco, uma decisão tomada sem consenso, algo pequeno demais para o público perceber, mas grande o suficiente para incomodar quem já estava no limite. No caminho de volta para o hotel, o clima era pesado, ninguém falava. A equipe sentia a tensão no ar, e quando as portas do quarto se fecharam, as vozes começaram a subir. Não se sabe exatamente o que foi dito. Não há gravações, não há registros oficiais, apenas relatos fragmentados de quem estava por perto. Mas o que se comenta, até hoje, é que aquela discussão ultrapassou o profissional. Tocou em assuntos antigos, feridas que nunca tinham sido expostas, diferenças que vinham sendo engolidas em nome do sucesso. Em determinado momento, alguém da produção teria ouvido algo que gelou o sangue. Desse jeito, não dá mais. A frase foi suficiente para espalhar um medo silencioso pelos corredores do hotel. Havia a sensação de que, se aquela conversa continuasse por mais alguns minutos, a dupla poderia acabar ali mesmo. Naquela madrugada ninguém dormiu direito. Nem os músicos, nem a equipe, nem os irmãos. Mas o mais estranho veio no dia seguinte. Quando o sol nasceu, tudo parecia normal. Sorrisos para fotos, autógrafos para fãs, entrevistas como se nada tivesse acontecido. O público jamais soube. A imprensa não noticiou. E a imagem de união permaneceu intacta. Mas quem viu de perto garante. Algo se quebrou naquela noite. E mesmo que ninguém falasse sobre isso, as consequências começaram a aparecer lentamente. Depois daquela noite no hotel, a dupla seguiu em frente. Não por escolha, mas porque parar, naquele momento, não parecia uma opção. O sucesso já não permitia pausas. Havia contratos assinados, datas marcadas com meses de antecedência, equipes inteiras que dependiam daquela engrenagem continuar girando. E quando uma engrenagem não pode parar, ela começa a esmagar quem está dentro. Segundo relatos de bastidores, o clima entre os irmãos se tornou mais profissional do que fraterno. As conversas passaram a ser objetivas, curtas, quase mecânicas. Nada de brigas explícitas, nada de escândalos visíveis, apenas um distanciamento que crescia em silêncio. Enquanto isso, o dinheiro entrava em volumes cada vez maiores, valores que mudam qualquer relação, valores que exigem decisões difíceis. Quem decide o quê? Quem tem a palavra final? Quem assume riscos e quem apenas colhe os resultados? Essas perguntas, dizem pessoas próximas, começaram a circular nos bastidores, não em voz alta, mas nos olhares, nos gestos, nas reuniões que terminavam sem consenso. A rotina seguia pesada. Chegar a uma cidade, ir direto para o hotel, passar o som, subir ao palco, sorrir, cantar sobre amor, família e união, e repetir tudo novamente no dia seguinte. Mas fora do palco, a sensação era outra. Músicos da banda comentavam que os irmãos já não ensaiavam juntos como antes, chegavam em horários diferentes, saíam por portas diferentes. E quando estavam no mesmo espaço, o silêncio falava mais alto que qualquer música. Para o público, tudo continuava perfeito. Para quem estava perto, havia algo errado. Começaram então os boatos. Nada que pudesse ser publicado. Nada que pudesse ser provado. Apenas frases soltas que circulavam entre produtores, técnicos e músicos. Eles já não se entendem mais.
É só trabalho agora. Isso não vai durar para sempre. O sucesso, que antes era um sonho compartilhado, começou a parecer uma prisão, uma estrutura grande demais para ser abandonada e pesada demais para ser carregada em silêncio. E quanto mais o tempo passava, mais clara ficava uma coisa: aquilo que tinha começado como uma parceria de irmãos estava se transformando em uma relação sustentada por contratos, expectativas e medo de perder tudo. Medo do público, medo da imprensa, medo de destruir uma imagem construída ao longo de anos, mas toda pressão tem um limite. E segundo quem viveu aqueles bastidores, esse limite estava cada vez mais próximo. Com o passar do tempo, o silêncio começou a incomodar mais do que qualquer briga aberta, porque quando ninguém fala, as pessoas começam a imaginar. Nos bastidores do meio musical, os comentários passaram a ganhar um tom diferente. Já não se falava apenas em desgaste profissional. Falava-se em algo mais profundo, mais pessoal, mais difícil de resolver. Produtores, músicos e técnicos que circulavam entre turnês começaram a trocar impressões em voz baixa, sempre com cuidado, sempre com frases incompletas. Eles não estão bem. Tem coisa ali que não é só trabalho. Isso vai estourar uma hora. O que exatamente significava não estar bem nunca ficou claro, e talvez justamente por isso os boatos cresceram tanto. Alguns diziam que o cansaço extremo estava cobrando um preço emocional alto demais. Outros falavam em crises de identidade, pressão psicológica, noites mal dormidas e um peso constante de expectativas impossíveis de sustentar. Havia quem comentasse que um dos irmãos parecia carregar tudo para dentro, sempre sério, sempre contido, sempre tentando manter o controle, enquanto o outro, dizem, reagia de forma diferente, mais explosiva, mais impulsiva, mais visível. Nenhuma dessas versões foi confirmada, mas o contraste de comportamentos começou a ser notado por quem observava de perto. Em alguns shows, pequenos sinais chamavam a atenção. Entradas separadas no palco, pouca troca de olhares durante as músicas, um canto mais mecânico, menos espontâneo, nada que o público comum percebesse, mas quem estava acostumado a vê-los juntos há anos percebia. E foi nesse cenário que surgiram os boatos mais delicados, nunca publicados, nunca assumidos, apenas sussurrados. Falava-se em esgotamento emocional profundo, em vontade de parar tudo, em conversas difíceis que estariam sendo evitadas por medo das consequências. Porque parar significava mais do que encerrar uma parceria. Significava enfrentar fãs, empresários, gravadoras e uma história que o Brasil inteiro acreditava ser perfeita. O palco, que antes era um lugar de libertação, começou a parecer um palco de obrigação. Um lugar onde emoções reais precisavam ser escondidas atrás de músicas ensaiadas, e quanto mais o tempo passava, mais os boatos se alimentavam dessa ausência de respostas. Ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo, mas quase todo mundo sentia que algo estava errado. E quando muitas pessoas sentem a mesma coisa ao mesmo tempo, geralmente é porque existe uma verdade tentando vir à tona. Em determinado momento, o desconforto deixou de ser apenas interno. Segundo pessoas próximas, a tensão já não passava despercebida nem para quem estava fora do palco. Empresários começaram a perceber, produtores começaram a desconfiar, e algumas conversas passaram a acontecer longe dos holofotes. Reuniões discretas, portas fechadas, tom sério. O assunto nunca era dito de forma direta, ninguém falava em fim oficialmente. Mas as perguntas estavam ali, pairando no ar. Isso vai continuar? Até quando dá para empurrar? E se um deles decidir parar? Havia muito em jogo. Shows marcados, patrocinadores envolvidos, uma imagem pública construída ao longo de anos que não podia simplesmente desmoronar. Segundo relatos, houve tentativas de mediação. Conversas para aliviar a pressão. Sugestões de pausa que nunca se concretizavam. Porque parar significava admitir algo que ninguém queria dizer em voz alta, que a parceria entre Zezé de Camargo e Luciano já não era a mesma. Enquanto isso, no palco, tudo seguia como se nada estivesse acontecendo. As músicas continuavam emocionando o público. Os aplausos eram os mesmos. As letras falavam de sentimentos profundos que contrastavam com o que se vivia fora dos microfones. Mas nos bastidores, a sensação era de espera, como se todos soubessem que algo estava por vir e apenas aguardassem o momento em que não daria mais para disfarçar. Algumas pessoas afirmam que houve conversas particularmente difíceis nessa fase. Nada documentado, nada gravado. Apenas lembranças desconfortáveis de diálogos tensos e longos silêncios.
O medo maior não era apenas a separação, era o impacto dela. Como explicar para milhões de fãs? Como lidar com a imprensa? Como desmontar uma história que sempre foi vendida como exemplo de união? Por isso, dizem, a decisão foi adiar, empurrar, fingir que tudo estava sob controle. Mas toda tentativa de controle tem prazo de validade, e naquela fase a impressão geral era clara. A separação já não era uma hipótese distante, era apenas uma questão de tempo. Por muito tempo, tudo ficou restrito aos bastidores, mas chega um ponto em que nem o melhor controle de imagem consegue segurar os sinais. Foi nesse período que fãs mais atentos começaram a notar pequenas mudanças. Nada gritante, nada que pudesse virar manchete imediata, mas o suficiente para levantar dúvidas. No palco, a interação já não era a mesma. Menos brincadeiras, menos olhares cúmplices. As músicas seguiam afinadas, mas a espontaneidade parecia ter ficado para trás. Em entrevistas, as respostas começaram a soar ensaiadas demais, cuidadosas, como se cada palavra fosse escolhida para não abrir espaço para perguntas incômodas. A imprensa, sempre atenta, percebeu. Perguntas começaram a surgir de forma indireta, comentários soltos em colunas de bastidores, nada explícito, mas sugestivo. Clima diferente entre os irmãos. Rotina pesada estaria cobrando seu preço. Fontes próximas falam em desgaste. Nada disso era confirmado. E talvez justamente por isso chamasse tanta atenção. Para o público, a ideia de que Zezé de Camargo e Luciano pudessem enfrentar problemas internos parecia quase impossível. A história deles sempre foi apresentada como sólida, inspiradora, resistente a qualquer crise. Mas quanto mais os sinais se acumulavam, mais difícil ficava ignorar. Fãs começaram a comparar vídeos antigos com apresentações recentes. A diferença era sutil, mas perceptível. Algo no tom, algo na postura, algo no clima. E quando a dúvida se instala, ela cresce sozinha. Revistas de fofoca passaram a especular. Programas de TV comentavam mudanças de comportamento. E nos bastidores do meio musical, a pergunta já não era mais se algo estava errado, mas o que exatamente estava acontecendo. Ainda assim, nada vinha a público de forma clara. Nenhum anúncio, nenhuma confirmação. Apenas silêncio. E o silêncio, mais uma vez, alimentava a curiosidade. Porque quando uma história é perfeita demais, qualquer rachadura chama a atenção, e aquelas rachaduras estavam ficando visíveis. Chega um momento em que o corpo aguenta, mas a mente não acompanha. Segundo pessoas próximas, foi exatamente isso que começou a acontecer. A rotina seguia implacável. Shows, viagens, compromissos, entrevistas e, entre um palco e outro, quase nenhum espaço para respirar. A pressão vinha de todos os lados. Empresários cobrando resultados, gravadoras exigindo novos projetos, fãs esperando sempre a mesma energia, o mesmo entusiasmo, o mesmo sorriso. Mas por dentro, a história era outra. Dizem que começaram a surgir conversas mais diretas, ainda cuidadosas, ainda cheias de rodeios, mas, pela primeira vez, tocando em um ponto que sempre foi evitado. Até quando isso dá para continuar assim? Não se falava abertamente em separação, mas a palavra pausa começou a aparecer. E quando a ideia de pausa surge, é porque alguém já está perto do limite. Alguns relatos falam em esgotamento extremo, em noites em claro, em decisões tomadas no automático, apenas para cumprir a agenda. O palco, que sempre foi o lugar de conexão, começou a parecer um lugar de cobrança. Cada apresentação era mais uma prova a ser superada, mais uma noite em que tudo precisava parecer perfeito, mesmo quando não estava. E havia também o medo do impacto de qualquer decisão. Porque parar não afetaria apenas dois irmãos, afetaria equipes inteiras, famílias, contratos, uma estrutura enorme construída ao longo de anos. Segundo pessoas do meio, algumas reuniões foram particularmente tensas. Silêncios longos, olhares desviados, decisões adiadas. Ninguém queria ser o primeiro a dizer em voz alta aquilo que todos já pensavam. E, enquanto isso, o público seguia assistindo, cantando, aplaudindo, sem imaginar o peso que estava sendo carregado fora dos holofotes. A sensação geral, para quem observava de perto, era clara. Continuar daquele jeito estava cobrando um preço alto demais. E quando o custo emocional começa a superar o sucesso, alguma coisa precisa mudar.
Segundo quem acompanhava tudo de perto, houve um período em que a decisão parecia praticamente tomada. Nada oficial, nada anunciado, mas sentida. As conversas deixaram de ser apenas especulativas e passaram a ter um tom mais definitivo. Do tipo que muda o clima de um ambiente assim que alguém entra na sala. Nessa fase, dizem, já não se discutia apenas se algo precisava mudar, mas como mudar sem causar um terremoto, porque qualquer movimento teria consequências enormes. Um comunicado mal interpretado poderia virar capa de revista. Um comentário fora de contexto poderia alimentar rumores por anos, e foi aí que o silêncio se tornou ainda mais estratégico. Nos bastidores, as palavras eram medidas, as decisões adiadas, o tempo esticado ao máximo. Algumas pessoas afirmam que houve conversas reservadas em hotéis, longe das equipes, diálogos longos, olhares cansados, momentos em que o passado inteiro parecia passar pela cabeça de cada um. O que começou como um sonho compartilhado, agora precisava ser reavaliado, não por falta de sucesso, mas justamente por causa dele. Segundo relatos, havia uma sensação clara de encruzilhada. Continuar exigiria um preço emocional ainda maior. Parar significaria enfrentar um país inteiro, e quando nenhuma opção parece boa, qualquer decisão dói. Em alguns shows desse período, o clima era especialmente estranho. A plateia cantava alto, os aplausos eram intensos. Mas no palco, a conexão parecia mecânica, como se tudo estivesse sendo feito no modo automático, cumprindo um roteiro que já não fazia mais sentido para quem estava ali. Pessoas da equipe comentavam em tom baixo que aquele poderia ser um dos últimos. Não porque alguém tivesse dito isso oficialmente, mas porque tudo indicava que algo estava perto de mudar. E ainda assim, nada acontecia. A decisão era sempre empurrada para depois, para a próxima conversa, para o próximo intervalo entre turnês. Mas a pressão continuava ali, crescente, silenciosa. E quando uma decisão demora demais para ser tomada, ela começa a se impor sozinha. Houve um motivo pelo qual tudo foi mantido em silêncio. Na verdade, vários. Segundo pessoas próximas, naquele momento a ruptura parecia real demais para ser ignorada, mas perigosa demais para ser anunciada. O sucesso já não pertencia apenas a dois irmãos. Pertencia a empresários, gravadoras, patrocinadores, equipes inteiras que dependiam daquela engrenagem continuar funcionando. Qualquer decisão tomada no impulso poderia destruir mais do que uma parceria musical. Poderia derrubar uma estrutura inteira. Foi aí que o silêncio deixou de ser apenas omissão e passou a ser estratégia. Dizem que houve um acordo não verbal, nada assinado, nada documentado. Apenas um entendimento silencioso de que, por enquanto, continuar era menos arriscado do que parar. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque o custo da exposição parecia alto demais. Alguns relatos afirmam que ajustes foram feitos nos bastidores, mais distância fora do palco, menos convivência além do necessário, uma relação cada vez mais profissional. No palco, a imagem precisava ser preservada. O público precisava acreditar que nada havia mudado, e por um tempo funcionou. Os shows continuaram lotados, as músicas seguiram tocando nas rádios, e a narrativa oficial permaneceu intacta. Mas o preço disso era alto. Segundo quem observava de perto, sustentar aquela aparência exigia um esforço emocional constante. Cada apresentação era um exercício de controle. Cada entrevista, um teste de autocensura. E quanto mais o tempo passava, mais claro ficava que aquilo não era uma solução definitiva. Era apenas um adiamento. O silêncio segurou tudo por um período, mas também acumulou tensão. Porque quando problemas não são resolvidos, eles apenas esperam o momento certo para voltar à superfície. E esse momento, dizem, ainda estava por vir. Por um tempo, o silêncio funcionou. Mas o tempo tem um jeito próprio de cobrar tudo aquilo que foi adiado. Segundo relatos de bastidores, os sinais de desgaste começaram a ficar mais difíceis de esconder. Não apenas entre os irmãos, mas neles individualmente. O cansaço deixou de ser apenas físico, passou a ser emocional, mental. Em alguns momentos, dizem, bastava um detalhe fora do planejado para gerar tensão. Um atraso, um problema técnico, uma pergunta mal colocada. Pequenas coisas ganhavam um peso enorme quando a paciência já estava no limite. Havia também a sensação de repetição. As mesmas cidades, as mesmas músicas, os mesmos discursos. Para quem estava fora, aquilo era sucesso.
Para quem estava dentro, começava a aparecer um ciclo sem saída. Algumas pessoas da equipe comentavam que o brilho já não era o mesmo, não no talento, mas na entrega. O palco seguia grande, os aplausos seguiam fortes, mas algo no olhar denunciava o desgaste. E quando o tempo passa, ele traz junto o passado. Questões que haviam sido deixadas de lado voltaram a aparecer em conversas difíceis, diferenças antigas, expectativas frustradas, coisas que nunca tinham sido resolvidas de verdade. Nada explodiu de uma vez. Foi tudo acontecendo aos poucos, em camadas, e quanto mais o tempo avançava, mais claro ficava que aquele arranjo silencioso tinha prazo de validade. Segundo quem acompanhava de perto, já não se falava apenas em se algo mudaria, mas quando. Porque o tempo não ignora ninguém, e ele cobra, cedo ou tarde, tudo aquilo que foi guardado. Segundo relatos de bastidores, houve um episódio que mudou completamente o clima. Nada escandaloso, nada que pudesse virar manchete sozinho, mas suficiente para reacender tudo o que estava apenas adormecido. Dizem que foi durante um show aparentemente comum, palco cheio, plateia animada, tudo dentro do esperado, até que algo saiu do controle. Um problema técnico, uma falha de comunicação, uma decisão tomada no impulso, para o público quase imperceptível. Para quem já estava no limite, devastador. O que se comenta é que aquele momento trouxe de volta sentimentos antigos, questões mal resolvidas, a sensação de não ser ouvido, de não ser respeitado como antes. Nos bastidores, o clima mudou imediatamente. Olhares tensos, conversas interrompidas, silêncio pesado. Não houve gritos públicos, não houve escândalo visível, mas quem estava por perto percebeu. Algo tinha sido tocado. Mais tarde, já longe do palco, as conversas ficaram mais duras, menos cautelosas, menos diplomáticas. Segundo relatos, frases antigas voltaram à tona. Comparações, cobranças. Palavras que nunca deveriam ter sido guardadas por tanto tempo. Nada disso veio a público, mas, internamente, o impacto foi grande. O equilíbrio silencioso que vinha sendo sustentado há tanto tempo começou a mostrar falhas, e pela primeira vez em muito tempo, a sensação era clara. Não dava mais para fingir que estava tudo bem. Algumas pessoas afirmam que naquela noite a ideia de parar deixou de ser apenas uma hipótese distante. Ela passou a ser considerada com seriedade real. Porque quando um estopim acende algo que já estava inflamável, apagar o fogo se torna cada vez mais difícil. Depois do episódio que reacendeu tudo, o clima mudou de vez. Segundo relatos, já não era mais possível fingir normalidade nos bastidores. As conversas ficaram curtas demais, objetivas demais e, muitas vezes, inexistentes. Para quem observava de fora, ainda parecia tudo sob controle, mas por dentro a relação estava no limite. Algumas apresentações desse período chamaram atenção, não por erros musicais, mas pela ausência de conexão. O público cantava, a banda tocava, mas algo essencial parecia ter desaparecido. Em entrevistas, o cuidado virou tensão, respostas excessivamente calculadas, sorrisos rápidos, quase automáticos, como se qualquer palavra fora do script pudesse abrir uma ferida que já não dava mais para esconder. A imprensa percebeu, e quando a imprensa percebe, o cerco começa a se fechar. Perguntas começaram a ficar mais diretas, insinuações mais claras, e o nome de Zezé de Camargo em Luciano passou a aparecer com mais frequência em colunas de bastidores. Nada afirmado, tudo sugerido. Enquanto isso, nos bastidores, a tensão já não era só emocional, era física, cansaço extremo, irritabilidade. Uma sensação constante de que qualquer pequeno problema poderia virar algo grande demais. Segundo pessoas da equipe, houve noites especialmente difíceis, silêncios longos, ambientes pesados, a impressão de que todos estavam andando em campo minado. O medo já não era apenas da separação, era do modo como ela poderia acontecer, porque uma ruptura naquele momento não seria discreta, seria acompanhada, comentada, explorada. E talvez por isso tudo tenha sido empurrado mais uma vez. Mas empurrar não resolve, apenas aproxima o impacto. Naquele ponto, para quem via de perto, a sensação era clara. Ou algo mudava. Ou tudo acabaria do jeito mais doloroso possível. No auge da tensão, quando tudo indicava que a ruptura era inevitável, algo aconteceu. Não uma grande decisão anunciada.
não um comunicado oficial, mas uma escolha silenciosa. Segundo pessoas próximas, o que impediu o fim naquele momento não foi a solução dos problemas. Foi o peso da história. Havia muito mais em jogo do que uma parceria profissional. Havia um passado compartilhado. Uma trajetória que começou antes da fama, antes do dinheiro, antes dos palcos lotados. Dizem que, em algum ponto, os dois entenderam que acabar daquele jeito significaria transformar tudo em ruído, em manchete, em especulação sem controle. E talvez por isso a decisão tenha sido continuar. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque havia maturidade suficiente para entender que nem toda relação precisa ser perfeita para seguir existindo. No palco, a imagem foi preservada. Para o público, tudo seguiu como sempre. Para quem estava perto, ficou claro que algo havia mudado para sempre. A relação deixou de ser idealizada, passou a ser funcional, e curiosamente isso foi o que permitiu que a história continuasse. O tempo passou, outros desafios surgiram, novos capítulos foram escritos, mas aquela fase, aquela sequência de silêncios, tensões e decisões adiadas nunca foi completamente esquecida, porque histórias grandes demais não se apagam, elas apenas aprendem a conviver com suas cicatrizes. E talvez seja por isso que a trajetória de Zezé de Camargo em Luciano continue despertando tanta curiosidade até hoje, não pelo que foi dito em público, mas por tudo aquilo que nunca precisou ser explicado.